Pronto. Oi, eu sou o Gildo. Oi, eu sou a Carla. Oi, eu sou a Grazi. Eu sou a TT. Eu sou a Bituca. Eu sou a Amanda. Eu sou a Mafê. E quem escolheu o texto de hoje fui eu, do livro No Seu Pescoço, da Chimamanda Adichie, como, assim, é o único sobrenome dela que eu sei pronunciar também. Ele chama Amanhã é Tarde Demais, é o penúltimo conto do livro. E é sobre uma menina que vai passar as férias de verão na Nigéria, né? A mãe dela é americana e ela vai passar as férias de verão na Nigéria com o irmão e com um primo. É essa a história, basicamente, para não se dar spoilers. E eu queria... Vamos começar com sobre, né? Para vocês, sobre o que é este conto. Meu Deus, vai ser difícil. Também Acho achei. sobre perdas. Tá. Eu coloquei que são... Ai, desculpa. Posso falar? Eu coloquei que são sobre construções familiares. Pra mim é sobre relação de poder. Pra mim é ódio. Sobre ódio. Ai, eu acho que é sobre dores, dor, sei lá, muita dor, alguma dor, muita dor. Dores. Dor, entendi. Bacana. Pra mim, eu acho que foi sobre criação cultural. Ok. Pra mim, acho que foi sobre construção social também, igual a Grazi. Assim. Amanda, você já falou? Eu falei que é sobre Vale. perdas. Ok. Então, gente, eu anotei várias coisas que me chamaram a atenção no conto. Vocês preferem que eu fale essas coisas? Ou vocês preferem começar falando alguma coisa e tal? Ou a gente vai conversando conforme eu for falando? A gente pode falar. Pode ser? Pode falar, a gente vai falando. Ok, a primeira coisa, assim, que me chamou a atenção de cara foi o fato do conto ser narrado em segunda pessoa, né? O você. Ela tá falando pra alguém, né? Ela não conta a história de alguém. E aí, isso me fez pensar nessa escolha, sabe? No fato de ela ter escolhido isso. E quando eu fui pesquisar, né, sobre a Chimamanda, sobre o que ela escrevia, etc e tal, muito do que eu encontrei nos artigos sobre os estudos dela são novos, né? Porque ela é uma autora nova. E era muito do que eles falam é sobre que ela querer apresentar pra gente essas mulheres nigerianas, né? Essas mulheres que estão na África, que têm percepções diferentes sobre a gente, que têm construções diferentes sobre a gente. E eu acho que ela consegue fazer isso muito falando em segunda pessoa, sabe? Como se a gente fizesse uma alteridade ali, como se a gente se colocasse no lugar, né? Para ter um sentido meio de catarse mesmo, né? De a gente se reconhecer no texto, ou pelo menos fazer esse esforço de se reconhecer, já que nascemos brancas, né? No país e tal. Então, é isso. Vocês querem falar um pouco sobre? Silêncio crucial. Então, quando eu comecei a ler, e tipo, você logo no primeiro e segundo parágrafo, você já sente o impacto do você, né? É como, não sei, sabe, no começo na primeira vez que eu li, eu estranhei, sabe? Mas na segunda vez que eu li, eu não sei se será que é para causar algum tipo de incômodo? Porque, tipo, é como Ou talvez se... gerar uma dúvida, né? É como se ela então, estivesse falando comigo, né? É como se É, ela estivesse tipo- falando comigo. É um pouco estranho mesmo. você naquele verão você tal coisa, e aí tipo é uma sensação de que alguém estivesse falando, não sei te explicar, mas Também, né? eu Tipo, te gostei expondo muito, pra realidade também, né? eu gostei muito do efeito que deu em mim, sabe, enquanto eu lia, me deu alguma coisa assim, não sei explicar. Eu gosto muito de narrativa que fala assim na segunda pessoa, porque eu acho que é um recurso da autora assim que não é só pra causar estranhamento, mas é justamente porque você vai ser
carregado pela narrativa até o final, sabe? E aí eu acho que isso não é objetivar, você é a personagem. Não é tão fácil assim. Eu acho que é mais pra você... pra ser mais viva a narrativa, o enredo, sabe? Não é tão assim, é um roleplay, você é uma menina, sabe? Não é assim tão simples, eu acho. E por isso, é muito essa escolha de colocar na segunda pessoa é muito, não sei, meio revolucionária, sabe? Pelo menos quando eu tava na escola, assim, eu sempre ouvi que, tipo assim, não pode escrever narrativa na segunda pessoa, é primeira e terceira pessoa. Aí a gente fala, tá bom, essa é a regra. Mas aí quando a gente se vê, assim, frente a um conto, né? Nem é um artigo jornalístico, sei lá. É bem impactante, assim, igual a Vitória falou, bem na primeira frase, assim, você já pensa, nossa, o que vai acontecer? Né? É muito bom. Você usou a palavra perfeita para descrever como eu me senti, tipo, carregada mesmo por ela ao longo do que eu fui lendo, sabe? Eu gostei muito, muito, muito. E perdão, pode falar. Pode falar. Não, pode. Esse uso da segunda pessoa me pareceu no final, quando você percebe que ela está em frente ao abacateiro onde tudo aquilo aconteceu, como uma chuva de memórias, sabe? Tipo, ela tá ali em frente, e aí essa narrativa seriam todas essas memórias, sabe? Num diálogo consigo mesmo, tipo, foi quando você fez aquilo e você não fez aquilo. E aí ela vai lembrando, tipo, foi quando você... Tipo, em uma conversa consigo mesmo, sabe? Você não usa, sei lá, talvez você use foi quando você fez não sei o que, sabe, vendo de uma perspectiva meio distante de si mesmo, mas ainda tipo, estar em frente àquela árvore causou nela essa chuva de lembranças e memórias. Eu ia falar exatamente isso, que essa questão da narrativa ser em segunda pessoa não vai entregando de bandeja todas as informações pra gente, né? Como se fosse uma memória mesmo, vai indo aos poucos. No entanto, para a gente entender de fato o que está acontecendo, você tem que ir lendo e entendendo. Então, primeiro momento você vai entendendo. Ok, era uma menina. Ok, agora ela é irmã de tal pessoa e o primo, ele não é o preferido da avó porque ele é filho da filha. E aí você vai entendendo passo a passo. No entanto, as informações são aos poucos, né? Elas são aos poucos, assim. São salpicadas ao longo do texto. Por camada, né? Só entende de fato no final, né? Porque eu, ao longo do texto, fui acreditando em muitas coisas. E aí, depois que retoma essa situação, como se fosse a memória vindo à tona, né? Porque tem aquela coisa, né? De tipo, quando a gente tem um momento muito forte na nossa vida, a gente tende a acreditar em outras coisas, não às vezes na realidade, né? Talvez seja isso que a autora queria trazer pra gente, né? Um apagamento do que foi de fato, né? A verdade só vem no final, como se a menina se recusasse, a personagem se recusasse a ficar lembrando daquela memória, porque deve causar alguma dor nela, óbvio, né? Mas ela só traz isso no final, ou seja, ela rodeou todas as memórias, todos os pensamentos, toda a história, antes de jogar isso pra gente. Eu achei interessantíssimo, mas o texto me causou muitos gatilhos. Foi um texto muito pesado. Eu falei com o Gildo mesmo. Foi muito forte. Bem forte mesmo. Esse recurso que ela usou, assim, esse recurso que ela usou da segunda pessoa é muito bom por o final, assim. Eu acho que é o que mais ilumina, assim, essa escolha. Porque é um deslocamento do eu, sabe? Porque não é a gente leitor, mas ela é a personagem vista pelos olhares de outro, mas é uma coisa muito pessoal, que é você, não é ela, não é eu, é você. É muito forte. E pro final, tanto pra caracterização da personagem, pra gente saber de quem se trata, como nesses fatos que aconteceu. Tipo assim, ela viu, falou da cobra, ela viu o irmão. É muito, muito importante isso. Eu adorei o último parágrafo, né? É muito, muito forte. E eu acho que talvez seja até para causar uma sensação de julgamento, né? Você é a pessoa que fez aquilo, foi no verão que você fez isso, em que você foi, mas não foi aquele em que você foi com seu primo, não sei acusatório, aonde.
E essa voz faz questão de lembrar até de coisas que não são relevantes para aquele verão. Tipo, ela vai em outros, né? Tipo, no verão com o primo, mas não foi esse. Foi naquele em que você fez não sei o quê, e você. Eu anotei isso, essa questão dela. Ela começou 3 parágrafos com foi naquele verão. E aí o quarto ela fala, não foi naquele verão. E tipo, a Chimamanda não precisou dizer que ela ia todo verão pra casa da avó, sabe? Ela só colocou a palavra não e a gente já entendeu que ela foi outros verões pra casa da avó, sabe? Tipo, é um recurso de linguagem, tipo, muito sutil, mas que a gente, quando vai pensar e percebe, a gente pensa, meu, que genial, sabe? Depois eu fiquei... outra coisa que me chamou a atenção também foi a questão das cores e dos sentidos. Eu não sei vocês, mas assim, enquanto ela narrava, eu conseguia sentir muito, assim, o que ela falava, sabe? Com a linguagem que ela usava mesmo. Tipo, quando ela falava das cores das frutas, do pé na grama, tipo, o verão, que não era verão, porque ninguém chamava de verão, mas assim, chovia e etc. E, tipo, isso me chamou muita atenção também, porque ao mesmo tempo que ela se acusa, né, usando você, ela também lembra dessas sensações com muito detalhe, né? Já que isso foi transpor para a memória. Inclusive na parte do... Desculpa-me, posso ficar... Inclusive na parte do velório que ela fala, né, a cor da roupa da mãe e do colar do pai, e essa parte foi muito... Nossa, essa parte eu achei muito pesada, que ela fala que o pai parecia um parente distante, né, que ele ficou distante, que ele, inclusive, ficava fazendo perguntas no meio do velório. Então, tipo, isso também fala muito sobre como estava a relação dos pais já, e talvez a relação dos pais com os filhos, né? Sim. Porque, tipo, isso diz muito, porque, tipo, o pai, ele foi saber das coisas na hora, né? Ele já estava de fora há muito tempo, então, tipo, isso diz muito também da construção familiar que estava ali, o distanciamento deles todos, né? Eu senti isso. Quando falou do pai no velório, eu falei, já era algo que provavelmente vinha de antes desse acontecimento, né? Uma Ele já família devia estar toda dispersa. Eu não sei se toda, né? Porque tem relação da mãe com o filho que parece ser bem forte. Isso, a relação da mãe com o filho muito forte, mas, por exemplo, a mais menina uma se sentindo vez, né? sempre de fora, né? Tipo, nunca amada, nem pelo pai, nem pela mãe, e nem pelo irmão, e muito menos pela avó, então é uma construção, né? E a mãe só ria com o filho, e então... Mas eu senti que mais uma vez a Chimamanda trouxe isso pra gente, né? Esse apego emocional que a mãe tem pelo filho homem. Verdade. Mais uma vez, porque no passado não tinha nem como, né? Era bem óbvio a relação mãe-filho e nessa de novo. De novo. E são algumas questões recorrentes já, né? Tanto no conto anterior quanto nesse, tanto essa questão da relação da mãe com o filho, homem, quanto da relação da irmã, enquanto a irmã subjugada nessa relação, como que ela se impõe, né? Se constrói em estar sendo sempre subjugada e renegada e não tendo poder. E aí eu achei muito interessante que ela fala que algumas pessoas apenas por existirem já... eu não vou lembrar, mas é alguma coisa tipo... algumas pessoas apenas por existirem já ocupam um espaço, é alguma coisa assim, né? Espaço, isso, essa parte é muito... E aí isso sufoca as outras, né? Consequentemente. Mas olha, algumas pessoas podem ocupar espaço demais apenas sendo. Que apenas existindo, algumas pessoas podem sufocar as outras. Isso. Essa parte me trouxe a lembrança de um outro conto que a gente já leu. Qual, amiga? Qual? Vocês não lembram de nenhum personagem que ocupava um espaço só por ser ela mesma? Não era um personagem principal. A Carlota, o nome dela? A Carlota. A Carlota. Como é que era o nome da Rosa? Aí era a amiga dela. Vocês lembram? Que a gente falou tanto de como ela falava da amiga e do fato dela ocupar tantos espaços. E aí, nessa hora, eu falei, nossa, olha, a pessoa ocupa espaço só por ser alguém, só por ser ela, né? Não é nem, às vezes, não é nem de propósito.
Às vezes é só sendo. E aí eu acho que essa retomada dessa questão que ela vai dizer dessa pessoa que existe, já sufoca, era o irmão do outro conto também, né? Porque aqui o homem é sempre o privilegiado em todas as relações, e o paparicado, mimado. E é interessante perceber que essa personagem se porta de uma forma mais agressiva, mais ofensiva em relação dentro dessa construção do que a outra, né? A outra vai ali meio sondando, vai tomando consciência aos poucos, vai... Essa aqui com 10 anos já resolve que ela tem que ferir o irmão, né? Por ele. Pra ela ter algum espaço, pra ela ter... Isso me martelou muito na cabeça. Gente, a TT falou sobre esse ódio. Essa menina devia sentir um ódio do irmão dela. A avó também. Porque eu fico pensando, na hora que o primo ligou e falou assim, olha, eu acho que você devia saber que ela morreu, mas ele não esperava que ela ia, porque ela tinha ódio dela. Foi por isso que essa palavra me chamou a atenção. E foi por isso que eu falei que o texto era sobre ódio, porque eu acho que ela sentia muita raiva da avó, né? O tempo todo ela deixou isso claro pra gente, mas eu acho que o ódio que ficou muito nítido pra gente, eu acho que com o desfecho final, foi com o irmão. Falei, caramba, isso é ódio. Isso aí é ódio. Sim, sabe? Tipo, uma coisa... Eu acho que ela não conseguia gostar dele, ela não conseguia amar ele, assim, como irmão. Cara, mas é interessante pensar que era uma garota de 10 anos. É interessante pensar que era uma criança. E aí ela fala que, eu imaginei que ele fosse subir que ele fosse cair... E que ele quebrar fosse a perna. Que ele fosse ficar aleijado. Que ela queria causar algum dano à integridade do corpo dela. Não é como dele, não é como se fosse um plano dela matar ele, colocar ele com o travesseiro. Mas mesmo assim, amigo. Exatamente, mesmo assim, eu não gostaria de machucar um irmão, entendeu? Não, mas não é a mesma coisa. Não, a gente tá lendo de um lugar de pessoas mais velhas e totalmente conscientes de algumas ações e de algumas reações e consequências. Uma criança de 10 anos pode não ter noção de uma consequência, de que isso pode ser uma consequência. Não tem. Nossa, mas eu não sei machucar alguém, eu não lembro. Óbvio, eu também não lembro dos meus 10 anos. Mas assim, o que eu penso é, por exemplo, ela deixou ele lá. Entendeu? Ela não foi pedir socorro. Uma criança, quando acontece alguma coisa, por exemplo, sei lá, minha priminha, a Lívia, acontece alguma coisa, ela vai correndo e ela fala, assim, tudo bem que ela é bem mais nova. Mas assim, ela não foi, ela ficou vendo. Ela e o primo, entendeu? Tipo, esse tempo pra mim de ficar olhando alguém morrer, meu Deus, gente. Ódio, ele já tava morto, né? Ele caiu com a cabeça na pedra, abriu a... É pesado. Foi um choque também, sabe? Ela ficou parada olhando. Tipo, ela enganou ele e viu ele falar daí. E não é como se ela estivesse apreciando aquilo. Ela não fala que ficou parada rindo, tipo, meu irmão morreu. Não, ela ficou parada. Ela disse que ficou parada olhando antes de chamar a avó. Ela só disse que demorou para chamar a avó. Ela não disse que uma ficou atitude de uma criança. apreciando, ou se ficou em choque, ou se ficou tipo, tá, e o que eu faço agora? Mas é uma criança. E eu acho que ela ficou no erro também. Porque, gente, a avó era apaixonada por esse menino. Aí, de repente, ela já não era muito amada pela avó, aparentemente. E nem o primo. Aí ela deve ter ficado pensando, cara, eu matei o coisinha da minha avó. E agora? Tipo, o que vai ser de mim, entende? Eu acho que ela deve ter parado e não pensado em si na morte, mas em tudo, sabe? Na morte, no que ela fez, nas consequências, na avó, tipo... Eu acho que ela é uma criança, a gente não sabe o que ela sentiu, sabe? Mas ela não demonstra também sentir muito remorso disso tudo, Não, né? Não é como se ela tivesse conseguido. Não é como se ela tivesse conseguido. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Eu fiquei meio chocada. Isso eu fiquei bem chocada. Tipo assim, por que ela mentiu, sabe? É óbvio que ela mentiu porque a culpa foi dela, mas assim, o que me chamou a atenção no fato dela ter mentido? Ela construiu uma narrativa na cabeça dela convincente pra mãe, porque a mãe usou as palavras, espera que eu anotei, africana idiota e crendices, porque ela era uma americana, então ela achava isso idiota, mas a avó acreditava que morrer... A avó acreditava que morrer
que ele tinha que morrer, tipo, ela viu ele agonizando e ele tinha que morrer, ela não tinha que levar ele para o hospital. Isso existe em algumas crenças. E assim, ela criou essa narrativa na cabeça dela, contou pra mãe, a mãe acreditou, apesar de ter visto a cabeça do menino rachada. Com Porque 10 é mais fácil acreditar no que ela queria, né? Tipo, não acreditar que é a filha que matou, né? Já que ela e a avó não se davam tão bem. Então... Foi uma história muito bem elaborada que ela fez. Muito inteligente. Eu acho que essa garota era ferida o tempo todo. Quando ela chamou a avó pra avó ver o menino no chão, a avó ficou, tipo, falando que era o único neto dela, que era, tipo, ele a chance de levar o nome dela. A avó, tipo, que desperdício. Os outros dois eram negligenciados o tempo todo, sabe? Até aquela questão dos detalhes, né? Tipo, da comida. Ela falava assim, apesar do outro primo, o primo, né, ser mais velho que o irmão dela, quem comia primeiro era o irmão. Tipo, quem comia... A avó sempre falava assim, eu fiz todo esse tanto de comida e você não vai comer? Tipo, mas tem os outros 2 netos, né? Não, ela só cortava... Gente, eu lembrei muito de uma avó, Pode terminar, amiga, desculpa. Não, aí eu só vou terminar um pedacinho. Tipo, tem uma parte que você vê que ela tava... Quando ele tava subindo na árvore, ela tava meio convincente que ela ia machucar ele, mas não matar. Porque ela até fala assim... ele nem tá conseguindo se apoiar nos galhos porque ele tá mais gordinho, já que ele come tudo que minha avó dá. Tipo, ou seja, ela tinha um certo discurso de ódio, assim, no coraçãozinho dela, sabe? Não, ela vai falar assim, ele é mais pesado. Ele é pesado por causa de toda a comida que vovó fazia comer. Coma mais um pouco, ela sempre dizia. Ela tinha muita coisa guardada no coração, sabe? Eu acho que é uma relação muito complexa. Muito. É interessante que, tipo, ela fala sobre a questão do espaço e, assim, deu para perceber que ela viu que, mesmo com ele fora e tendo espaço para ela, a mãe dela não sorria para ela quando saía do quarto, não beijava, recusava os beijos. Então, acho que ela depois, mais pra frente, que ela vai perceber que, tipo, não era isso que eu queria, sabe? Não aconteceu do jeito que eu queria. Exatamente. Mas não tem nenhum remorso, tipo, ai, meu irmão. Não mesmo. Aí ela fala, tipo, não adiantou nada. Isso. Acho que esse é mais pra esse pensamento. Mais dor. Cara, eu lembrei de uma história que um amigo meu me conta, porque ele tem uma irmã gêmea. E os dois foram criados por um tempo, tipo, passavam as tardes na casa da avó pela proximidade, pelos pais trabalhando quando eles eram criança. E aí o tratamento que a avó dava para os dois era extremamente diferente, sabe? Não é, e, tipo, pela pura questão de um ser homem e o outro ser mulher. A avó fazia sopa para os dois, a avó esfriava a sopa dele e dava a sopa quente para ela tomar. E aí, dia ela reclamou que a sopa estava quente, a avó enfiou a cara dela na sopa. A avó penteava o cabelo dela, tipo, para ficar, sabe? Machucando e arrancando o cabelo. A avó dava chinelada na cara dela enquanto colocava ele para comer no sofá. Meu Deus. Gente, que pesado. É total abuso isso, mano. E eles são da nossa idade. E aí um dia a mãe descobriu, chegou lá, a filha tava chorando, com a cara vermelha, contou que a avó tinha atacado o soro. E aí a mãe bateu na mãe. Bem feito. Meu Deus. E aí foi o cada vez. Ai, se fizesse isso com filha... Ai, não sei também, se eu bater em minha mãe, mas não, senhora. Eu acho que eu batia. Na mãe, credo, gente. Nossa, se eu ver bater numa criança qualquer... Credo, é muito abuso. É abuso, não importa, pode ser o filho dos outros. Se eu ver batendo, eu bato no meu pai, em qualquer pessoa, gente. Não importa. Criança, um adulto batendo uma criança não faz sentido. Credo, gente. As pessoas não precisam de violência. Essas pessoas precisam de... Pois é, mas as pessoas não precisam de violência. As pessoas precisam de um psicólogo, né? De um acompanhamento, né, gente? Ai, mas eu daria um sopapo bem bonito. Não daria. Gente, não faz sentido. Bater numa criança, olha... Eu acho que essa era a vontade da mãe. Em voar lá pra Nigéria e dar uns papos na avó. Elas se odiavam, né? Elas se odiavam. O que eu não entendi é o local pra onde que a mãe tá, né? Eu não entendi a história da mãe, o final da mãe. Confusa também. Uma comunidade, né? Uma comunidade de gente... Mas hippie de cabelo raspado e mamilo, piercing no mamilo? Mas... acho que ela era meio hippie. Não, mas eu acho que ela era meio liberal, assim.
Eu não entendi. Talvez pra época fosse um choque, né? Talvez. Eu fiquei confusa nessa hora. Gente, uma coisa que eu gostei muito foi da descrição do espaço que ela vai fazendo, porque apesar do sentimento pela avó, o espaço em que a avó habita é um espaço de calor, olha, cheio de folhas, cheio de frutas. Isso parece acionar uma certa afetiva, né? Uma certa afetividade. E aí ela vai falar que tinha uma abundância gigante de não sei que era muito fácil pegar frutas. E aí, mas aí já começa a questão de que meninas nunca catavam cocos. Mas aí ela vai estar sempre falando dessa abundância. E eu achei interessante que ela compara o som do irmão caindo a um monte de frutas caindo no chão, tipo, juntas, ao mesmo tempo. Né? Tipo... E aí, né, nessa questão do espaço também, ela vai falar pouco, né, da casa nos Estados Unidos, mas em contraposição a esse lugar quente, de calor, cheio de frutas, onde se escala em árvores, tem o lugar em que o irmão é velado, que ela vai chamar de, olha, um cemitério frio da Virgínia, com lápides que se erguiam da terra de maneira obscena. Tipo, de um lado você tem uma coisa super quente, tropical, cheio de frutas, e de um outro, que é onde a avó queria que o menino ficasse, né? Devolvesse para a terra, e do outro você tem um cemitério frio, com lápides obscenas. E provavelmente essa avó não participou do velório, né? Acho que não. Fala. E outra coisa. E outra coisa que também achei interessante é que a forma como as duas mulheres parecem definidas. A avó é a. Ó, primeiro a avó define a mulher como a negra, aquela negra africana que amarrou meu filho e colocou ele no bolso. E aí depois a negra americana aparece definida como pele de canela, eu acho, não é? Aquela pele de canela. Isso. E aí depois a mãe vai definir a avó como africana burra e não sei, burra e cheia de crença. Eu me perdi. Não tô achando a Cheia de anotação, mas crendice. ela vai falar da. Enfim, né? Cadê? Se eu achar aqui eu falo, mas. Gente, só voltando naquela parte da criança, tipo, eu acho que a questão de tratar justamente da criança, tipo, quando a gente é criança, a mágoa, ela vem de uma forma muito mais intensa. Ela vem de uma forma muito mais que ela fica, sabe, registrada no seu histórico. E aí eu fiquei pensando naquela parte que ela fala da risada, sabe? Todo dia aquela menina ouvia a mãe dela sair feliz do quarto do irmão e esperava alguma coisa similar quando ela entrava no quarto e não acontecia. Então todo dia ela já estava atenta a qualquer sinal de enaltecer ele e desmerecer ela. Então, por mínimo que fosse o sinal, ela captava e ela engolia mais uma vez aquilo. E quando é criança, tipo assim, acho que não tem a construção do que é muito mal e o que não é muito mal. Tipo, ela queria deixar ele menos capaz, sabe, de se sobressair perto dela. Então, tipo, eu não consigo. No fim, eu me senti, tipo, ai, nossa, não teve remorso, nada, mas, tipo, quando eu comecei a ver que ela era, quando eu imaginei, e, tipo, eu imaginei uma criança muito, muito triste, sabe? Uma criança que tava só querendo atenção. Solitária e triste. Sim. Queria, tipo, ser vista, sabe? Tipo, olha só, eu consigo subir na árvore melhor que todo mundo. E, tipo, ela só queria ser vista. E, tipo, ela não tinha. E tem a primeira paixão também, né? Com os velhos. A pessoa que consegue ver ela é o primo, sabe? Tipo, ou pelo menos ela sente isso, sabe? Que a única pessoa que consegue ver ela como ela realmente queria ser vista é ele. Porque ele também estava colocado na mesma posição que ela, talvez. Subjugado, sim.
Eu achei a parte em que ela vai dizer que, olha, queria que ficasse aleijado, talvez que quebrasse as pernas. Você queria macular a perfeição do seu corpo ágil, torná-lo menos adorável, menos capaz de fazer tudo o que fazia, menos capaz de ocupar o seu espaço. Duzi não disse nada, apenas desenhou você com olhos em forma de estrelas. Cara, ela só queria que o irmão ficasse aleijado, tendo consciência de que se ele não fosse capaz de subir na árvore, se ele não fosse aquele homem viril, perfeito e capaz de fazer tudo e de ocupar todos os espaços, talvez ela tivesse uma chance de competir com ele. Exatamente. É uma coisa muito, uma mente muito de criança, inocente, sabe? Ao mesmo tempo que é mal, não vê as consequências, né? Gente, eu não concordo. Eu não concordo de jeito nenhum. Eu também não concordo. Você sabe por quê? Porque o Gildo leu. Não é porque eu lembro dos meus 10 anos. Eu lembro dos meus sentimentos de ódio, amiga, sabe? mas aí é você. Claro, é a minha construção social, mas eu tô pensando quanto criança, entendeu? Eu olho pro meu sobrinho tá com quase 10 anos, entendeu? Você pode sentir raiva. Que isso? Eu sofri bullying, 300 mil tipos de abuso. Então, você olha para essa pessoa, você sente ódio, claro, mas por mais que você desejasse que essas pessoas morressem, que fossem explodidas, que caísse um meteoro na cabeça delas, eu nunca passei perto de um planejamento, nem que seja de colocar o pé na frente para alguém tropeçar e cair. Claro, eu não tive essa construção social que essa criança teve, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que é uma criança. Então, eu não consigo olhar com um olhar tão inocente, assim, do tipo, ela não fez na maldade, ela não era fria e calculista, ela fez porque o ódio foi crescendo dentro dela e ela fez. Cara, ela queria que o irmão... Não, mas é justamente isso. Entendeu? É justamente isso, só que o que eu digo é, tipo, de pensar que você não faria isso com 10 anos, ou talvez não o seu sobrinho, porque você teve a sua mãe do seu lado para te dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo. Pelo que a gente vê, essa criança está totalmente largada num contexto em que ela não tem carinho de ninguém, ela não... O que é a morte para ela aqui, sabe? O que é deixar o irmão aleijado? Mas ela sabe que é errado, amigo. Por que ela sabe o que é errado? Por que ela é tão fria quando ela vai lá e conta pra mãe quem fez foi a avó? Não, mas aí, vamos... Eu não tô... Ela é calculista, ela foi fria. Ela é calculista, ela foi fria e ela tem consciência do que ela tá fazendo. Eu não neguei isso. Ela deixa aqui, ó, dizendo, olha, eu queria quebrar a perna dele. É um plano. É um plano. Só que o que eu tô dizendo é que não dá pra generalizar e dizer, nenhuma criança faria, sabe? Ou então, tipo, ela foi movida pelo sentimento de ódio. No entanto, ela tem consciência de que ela e o irmão ocupam espaços de poder diferente. Ela não tem condição de competir com o irmão. Não, eu entendo. O que ela pode fazer para nivelar isso? Cara, se eu quebrar a perna dele e ele nunca mais andar, eu nivelei a competição, sabe? E ela fala, olha, eu queria deixar ele menos capaz de ocupar o seu espaço. Não, gente, porque essa visão já é aquela ideia de que essa cidade é muito pequena para nós dois. Eu sou eu. Mas era muito diferente. Mas é essa visão mesmo. Não é isso, uma questão de, olha, deixar ele menos capaz de ocupar o espaço, para que ela possa ter uma chance no coração, nas relações que eles dividem. Ela não era uma psicopata, sabe? Ela não faria de novo. Eu não acredito que, tipo assim, ela faria de novo, entendeu? Justamente porque... Olha, tenho minhas análise de personagem, mas eu também tenho minhas dúvidas, galera. Eu acho que ela não faria de novo. Mas uma criança chegar nesse nível de ódio, além de todos os abusos psicológicos dela, ela não é uma criança normal. Mas eu acho que ter ódio... Eu já fiz uma coisa não é tão profunda também. assim, eu Deixa acho. eu contar. Eu já fiz uma coisa muito malvada também. Todo mundo já fez uma coisa ou outra. Não, mas foi ok, gente. Tem que saber as podia consequências. ter sido uma tragédia, sabe, o que aconteceu. Tipo, eu fui muito sem noção quando eu era criança e isso me marcou muito, porque todo mundo ficou muito bravo comigo. E assim,
eu tava com muita raiva do meu tio, muita raiva do meu tio, porque eu fui sentar e ele tirou a cadeira, e aí eu caí, mas tipo, ele tirou a cadeira, uma cadeirinha pequenininha e caiu. Amiga, eu tô rindo com respeito, desculpa, porque eu imaginei Não, você aí, caindo nessa idade, mas eu não... Ele vivia fazendo peteleco na minha orelha, porque a minha orelha ela era meio abertinha, assim, e ele ficava me infernizando, sabe? Nossa, a vida inteira eu cresci com esse moleque me infernizando, assim, e eu tava com muita raiva. E aí, ele foi pegar o feijão, um dia que a gente tava almoçando, e eu tirei a cadeira. E o feijão tava super quente. E eu sabia que a panela tava quente, e eu tirei. Eu sabia que ele ia se machucar. Eu sabia que ele ia se machucar, e, tipo, ele se machucou. E podia ter sido... muito pior do que foi, sabe? Porque não caiu muito feijão nele. Meu plano deu um pouco errado. E assim, eu não tinha noção do que uma queimadura podia fazer, sabe? Eu sabia que ia doer. Tipo, agora que você é adulta, você não faria isso de novo. Não, tipo, se vou puxar. Então, viu? É isso que eu tô falando. Eu fui péssima, mas assim, eu tava com muita raiva, Mas sabe qual é a Eu acho que ela não faria de novo, justamente porque depois ela vê que isso não mudou nada na relação com a mãe. A mãe continuou a mãe não continuou levando ela em consideração. A mãe, quando se separou, disse que não era culpa do irmão, sem colocar ela na equação. A mãe continuou não beijando ela, continuou não rindo. A mãe nunca mais riu da forma que ela ria com o irmão. Também nunca mais tratou ela de qualquer jeito. Eu acho que, assim, muito do que vocês falaram, assim, dessa questão de se arrepender ou não se arrepender, é muito construção de personagem, sabe? E, tipo, a Malu pode falar melhor do que eu sobre isso, porque ela estuda construção de personagem. Mas, assim, teve uma frase que eu anotei enquanto eu tava lendo, que é, tipo... Ela fala que as mulheres que a Chimamanda representa parece um eu tão dividido que parece dois. Então eu acho que ela estava dividida entre querer atenção, porque ela queria atenção, e ter ódio do irmão, sabe? Tipo, era um eu tão dividido que parecia duas crianças completamente diferentes. A primeira, bonitinha, menina, legal, prima, irmã, e a segunda com essa perspicácia, tipo... Eu consigo ver ela. Eu nunca vi ela enquanto irmã. Eu também não. Ela não é tratada como irmã. Eu sempre vi ela na negação do outro, sabe? Ela não é isso, ela não é aquilo. Sempre. Mas isso porque ela construiu isso na sua cabeça, né? Não, amiga. Amiga, ela comia abacate murcho, amiga. Ela não construiu isso, era reflexo mesmo da sociedade. Tipo, ela não. Eu adorei, Tetê, eu adorei. Não tem como, sabe? Abacate murcho, caramba. Tinha um pé de abacate e ela tinha que comer o murcho. Não tem como. Não convenhamos, né? Abacate, quando tá madurado, misericórdia, até pede. E, gente, não dá. Não, e a avó não dava comida pra ela certo, ou dava os restos. Eu sinto que a avó, tipo, dava os restos pra ela. Por exemplo, come tudo. Aí na hora que ele acabava de comer, agora você pode comer. Gente, sabe, ela devia sofrer muito, tadinha. E a mãe ainda falava assim, aprende pra você fazer pro seu marido. Eu acho assim, eu vejo que é bem errado o que ela fez. Mas, tipo, eu vejo que ela também sofria muito ali naquela família, sabe? Ela, tipo, era uma alienaçãozinha parental, uma diferença ali muito grande. E o pai tava num... Criança sim, mas não irmã. O pai tava num festival, então, tipo... sabe, eu vejo que ela é construída toda pela ausência, no sentido de, tipo, ela não é a favorita da mãe, ela não é a favorita do pai, ela não é não sei o que, ela não é. Tipo, o que ela é, afinal, sabe? Não tem, o único afeto ali é entre ela e o primo. Não consigo ver ela enquanto irmã, porque não tem relação de afeto entre ela e o irmão, porque ela já, logo na terceira página, eu acho, diz que odeia o irmão enquanto eles estão passando as férias na casa da avó. Ela descobre o ódio pelo irmão. Então, eu não vejo ela enquanto irmã, não vi ela enquanto filha, não vi ela enquanto neto, porque me parecem relações muito artificiais, sabe? Construídas, tipo, aquela brincadeirinha sem graça. Aprende pra você fazer pro seu neto. E aquilo ali parece ser o auge da intimidade, sabe? Aprende pra fazer pro seu marido, né? Gente, e aquilo ali parece ser o auge da intimidade entre elas. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando ela fala, ela conta a história pra mãe que foi a avó, né? Que ela mente, constrói a história. Ela
Ela tinha 10 anos ainda? Ou ela já passou os quando anos? ela voltou. Ela voltou imediatamente, né? Não, foi um tempo depois. Mas foi na mesma época. Depois. 3 meses. Creio que foi. O irmão eu também tinha fiquei sido perdida enterrado. E aí eles resolveram se separar e a mãe foi conversar com ela. É porque por um momento eu pensei, ela contou, tipo, anos depois, que é uma coisa você mentir com 10 anos, outra coisa você mentir com 20, né? Então... Eu acho que foram meses só, a amiga que fala, se não me engano. E é um fato que é muito fácil de ser escondido, né? Tipo, ele subiu na árvore e caiu. Aquela única frase ali, aquele único segundo que mudou todo o desfecho da história, porque o irmão podia ter simplesmente descido, talvez ganhado a aposta, né? Mas aquele único segundo que mudou todo o desfecho da vida do cara ali que matou o irmão, é muito fácil de ser escondido, de ser omitido, porque se ela não conta e o primo não conta... E se ela sabia... pode falar, Graça. Não, deixa eu só falar uma coisinha que eu reparei. E ela também meio que se auto-engana, né? Pra reforçar a mentira. Porque ela até fala, talvez os galhos tenham se separado pra ele cair, né? Então, tipo, talvez a árvore tenha dançado. Muito massa. Tenha se sacudido, não sei. Tenha se sacudido pra ele ter caído. Então, tipo, ela fala assim, talvez ele, meio que assim, talvez ele merecesse isso, né? Entre aspas. Porque, tipo, ela se justifica bastante pra ela mesma até. Eu acho que foi uma ideia de colocar assim, talvez a natureza estivesse ao meu lado. Sim. Talvez fosse pra ser. Talvez era pra ele morrer lá mesmo. Mesmo se a dele ia morrer. Talvez chegou a hora dele. Eu senti que aquela mentira da mãe pra avó foi uma forma de se vingar da avó. Porque naquele auge da dor ali, a avó não abraçou ela, a avó não perguntou como que ela tava depois que o irmão morreu. A avó só tava preocupada que ela tinha perdido o único neto que ia levar o nome dela pra frente. A menina foi mais uma vez negligenciada, tipo, e aí ela vai falar, minha avó levanta em algum momento e ela pensa que a avó vai abraçar ela. Só que a avó não vai abraçar ela. E aí depois ela se pergunta, talvez eu também nem quisesse esse abraço. Só que tipo, a avó é totalmente fria, a avó não dá... E a vizinha que demonstra um tipo de cuidado ali com a menina que acabou de perder o irmão, sabe? Eu senti que foi muito a vingança da avó nesse momento de não ia ter muita potência, né? Tipo, eu vou mentir pra minha mãe, mas não vai passar disso, mas talvez... E ela sabe o fato dela ter usado, pra mim, o fato dela ter usado as crenças. Porque, assim, gente, eu ouvi histórias, eu sei de histórias, assim, de pessoas que realmente, por exemplo, uma pessoa fica doente, a cultura da família é deixar a pessoa morrer. Eles não têm essa coisa de levar para o hospital, dar remédio. A pessoa morre de uma gripe, morre de uma pneumonia, entendeu? Que coisas que são... Mas, assim, são culturas. A gente não pode... Tipo, eu gosto muito de ouvir histórias. Tem um podcast que eu ouço sempre, que, tipo... Sabe a Glória Maria, jornalista? Ela conta que uma vez ela tentou salvar uma pessoa enquanto ela estava subindo o Everest. E, tipo, a família colocou o cara para fora da casa... Tipo, e deixou ele agoniado no frio, porque é a cultura deles. E ela tentando salvar ele, a família ficou brava com ela. E, tipo, como que ela usou dessa crença africana? Eu não senti isso. Eu senti, porque ela fala, tipo, assim, minha avó deixou ele morrer. Ela fala, mas foi o que a mãe deduziu, né? Ela fala assim, ó. Ela fala. Ela fala assim, ó, deixei, ó. A avó tinha ficado parada. Não, olha. É claro que ele se mexeu, escorregou, e quando caiu no chão, o som foi como de muitas frutas caindo ao mesmo tempo. Um baque surdo, final. A vovó tinha ficado parada, olhando para Nonso, então começaram a gritar, dizendo que ele era seu único filho, que tinha traído a linhagem ao morrer, que os ancestrais iam ficar insatisfeitos. Ele estava respirando, você disse para sua mãe, estava respirando quando caiu, mas a avó simplesmente ficou ali gritando com o seu corpo despedaçado até ele morrer. Entendeu? Até ele morrer, ele tava respirando. Mas eu fiquei naquela ideia de uma avó ficou... desesperada, sabe? Gritando, alguém ajuda, por favor, socorro. Não, mas ela falou essa história pra mostrar a crueldade da avó. Tipo assim, ela olhou ele morrer e não fez nada. Nem gritou, esperou ele morrer. E ela usa isso porque ela sabe que na crença da África eles não fazem nada, eles deixam a pessoa morrer, entendeu? Só que eu não senti a questão da crença, eu senti que ela tava gritando com seu corpo, incapaz de tomar qualquer ação, sabe? Mas ela fala os gritos é do tipo, tô perdendo meu neto, meu único herdeiro. Egoísta, traíra. Não, e eu pensei que, tipo... Não, exato.
entendeu? Não foi tipo, vou mas salvar ele. Mas eu senti mais no tipo, ela tá incapaz ela tá pensando só na linhagem, então que seja, mas não é capaz de pedir ajuda no sentido de. Exatamente. Mas não de tipo, ela é proibida de pedir ajuda. Mas eu acho que a menina, ela criou o diálogo pra mãe sentir isso, entende? Isso. Tipo, ela sabia que do jeito que ela falasse, a mãe ia entender, nossa, ela ficou olhando meu filho morrer e não fez nada. Ela sabia que a mãe dela ia pensar, porque ela já não gostava da avó. Mas eu acho que a crença é pelo que a avó fala, olha, que os ancestrais iam ficar insatisfeitos por estar morrendo a linhagem dela. Mas, então, não porque ela não morre e a avó pensa na linhagem. Ela não pensa meu neto morreu, ela pensa não vou ter linhagem na minha família, entendeu? Quem pensa isso? Exato, tipo, é muito utópico pra gente pensar isso, sabe? Porque se a pessoa caiu, ela ainda tá respirando, você vai pedir socorro. Você não vai ficar parado gritando. Mas nem se a pessoa parou de respirar, você vai tentar ainda. Não, essa é a mentira. Eu sei. É a parte da filha. Não aconteceu. Olha a cabeça dela, entendeu? Tipo, a mãe acreditou. Assim, mas a mãe já não gostava muito dela. Então, qualquer coisa que ela falasse que prejudicasse a imagem da avó, a mãe iria aceitar. A mãe iria topar, ia falar, tipo, Mas olha pra vocês verem, é muito doido, porque, tipo, se a menina falasse alguma coisa que a avó fazia com ela, tipo, a minha avó me trata mal, vocês acham que a mãe ia acreditar, assim? Ia dar tanta importância? Não. É muito doido. É por causa da pessoa mesmo. E, tipo, realmente a mãe acredita, porque sabia que ele tinha caído e já batido a cabeça e morrido instantaneamente. Mas elas preferem acreditar na culpa da avó. Cheia de ela fala aqui, e você se perguntou se as pessoas berravam daquela maneira insana quando haviam acabado de escolher rejeitar a verdade. A mãe sabia que nada daquilo tinha acontecido, mas ela preferia. Ela usou. Era cômodo ter alguém pra odiar, né? Sim, sempre é. Foi culpa da avó. É sempre melhor por culpa em quem a gente não gosta, né? Foi culpa muito mais fácil. É bom ter uma justificativa para os nossos sentimentos ruins. Também. Eu chorei nessa parte. Quando ela conta a mentira, assim, que ela acaba de contar, eu fiquei, tipo... Eu achei pesado, porque Também depois não é muito difícil eu chorar, tá, gente? Mas pode falar, Gil. Eu achei pesado, porque depois ela vai falar que chorou enquanto a filha tá contando e amaldiçoou o dia em que pôs os olhos em seu pai. Ou seja, tipo, a filha é como se fosse parte. A filha é uma maldição, né? Eu vi isso também. Nessa hora eu falei, caramba. Nem pra, tipo, levar em consideração. Pode falar, Bituca. Não, desculpa, eu te interrompi. Imagina, não, é só porque ela não levou em consideração a filha, né? Ela só amaldiçoou a situação, mas não falou da filha. Eu senti que ela nunca era levada em consideração. Quando eles vão também tentar justificar o divórcio, eles falam, não é por causa do seu irmão que morreu, sabe? Tipo, ela nem motivo pra isso, ela é usada na hora. Mas, tipo, na parte da mentira, tipo, vocês sentiram que ela justificou a mentira meio que usando uma coisa que a avó dela mesma criou, do tipo, ele que consegue subir lá em cima. Então, a minha avó queria que ele subisse lá no último pra falar que já é homem e tal. Então, eu sinto que ela pegou uma coisa que tava já aqui nela e falou assim, foi por isso que ele morreu, foi porque a minha avó ficava incentivando ele a subir, sabe? Sei lá, não sei. Vi uma relação ali, vocês viram também? Sim. E vejo mais ainda quando a gente precisa dizer até hoje, atualmente, para os homens o quão homens eles são. Né? Que eles precisam se provar homens ao tempo inteiro. O ego do homem é muito, muito delicado, né? Exatamente. E, tipo, eles precisam se provar tanto que a maior taxa de suicídio é deles. Sim. Entende? Tipo, o machismo eles precisam os homens também. Sim. Total, gente. Muito tóxico. Você sabe que eu fui numa palestra uma vez, a minha mãe, ela fez um curso de segurança do trabalho, né? Aí tem uma semana que tem palestras. Aí eu fui nessa palestra e era um especialista em, tipo, estudava ambientes de trabalho, relações e tal.
é um psicólogo. Aí ele mostrou umas estatísticas pra gente, uns números que eu achei tão, tipo, uma coisa muito reflexo disso, sabe? Tinha números do tipo, porcentagem de mulheres que já choraram no ambiente de trabalho. Porcentagem de homens que já choraram no ambiente de trabalho. Aí depois, no fim de tudo, e é sempre assim, a porcentagem do homem para essas questões de vulnerabilidade, ela é sempre baixíssima, sabe? E a da mulher é sempre alta. E aí, por último, chega porcentagem de suicídios que, tipo, envolvem questões do trabalho e tal. E a estatística do homem, ela é extremamente mais alta do que a mulher. Tipo, isso é muito reflexo, sabe? De, tipo, você não mostrar sua fragilidade, sua vulnerabilidade e tal, e isso acabar explodindo num momento que já não consegue mais, uma pessoa não tem mais controle, sabe? É muito doido isso. É um sistema, assim, quando a gente fala desse assunto, não beneficia ninguém. Porque aí o homem não pode chorar, e se a mulher chorar, ela vai ser vista como fraca. E aí, as duas pessoas... Aí ela é fraca e precisa do homem, né? Então. Beneficia o capitalismo. Porque quanto mais a gente tá quebrado e danificado, mais tem forma de te salvar, né? Mais as políticas de vai dar tudo certo, os coachings. A política de consumo também, né? Porque essa busca do consumo pela felicidade é caótica, né? Caótica. Sim. E aí você também sobra menos tempo para você olhar para outras coisas, né? Tipo, como o quanto você está sendo explorado, enfim. E chegamos mais uma vez à conclusão de que é culpa do capitalismo. Mais um domingo normal na vida do seu. Conclusão. Bom, é isso. Tchau, pessoal. Chegamos onde a gente mais um dia contestando o sistema. E você quer me contra o patriarcado. É isso aí. E o racismo. Que são pautas que sustentam esse mesmo sistema. 3 sistemas que... É isso. Gente. É isso. Acabamos? Já? Vamos jantar, gente. Você que falou tchau. Não, mas ela tava brincando. Eu quero passar a noite com vocês hoje. Ai, que saudade. O que mais você anotou? Vamos fazer uma chamada na madrugada, assim, ler um pouco. Vamos fazer um capítulo da madrugada, meia-noite às 5. Aí tem que ter um conto de terror, né? Ursinho. Você anotou mais alguma coisa? Não, eu anotei umas coisas teóricas, mas nada importante que vocês não falaram também. Tipo, essa questão da memória que o Gildo falou foi uma coisa que eu li no artigo, que ela escreveu mobilizar-se pela memória. E é isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi coisa? Que você falou? Mobilizar-se pela memória. Você falou da memória, no artigo que eu li ela fala a mesma coisa. E o nome da cobra. É verdade. A avó conta o nome da cobra e aí ela eu achei isso muito legal. Lindo o nome, né, inclusive. Eu fiquei com vontade de tatuar, assim. Não, do que você está falando? Eu tô perdida também, eu tô rindo porque vocês são maravilhosas, mas... O nome da cobra. O que ela usa. Amanhã é tarde demais. Amanhã é tarde demais. É porque morre na hora, ué. 10 minutos depois. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, ela usa a cobra. Entendi. O que foi, Amanda, que você fez essa... É que ela lembrou, uai. Ou ela escreveu. Eu sou muito burra. Não é. Amiga, não. É porque eu joguei, assim, e aí, né, ficou meio descontextualizado. Eu achei máximo o nome da cobra ser tudo, tipo, significa tudo. Tipo, é o que ela usa como pra atrapalhar o irmão, né, pra ele cair, e é o que significa... Gente, é muito bom. É tudo. Não, gente, eu não entendi, não. Do que você está falando? Amiga, o menino morre porque ela fala da cobra. Acha o nome da cobra no texto e o significado. Você lembrou disso? Ela acha a pele da cobra e aí ela leva a pele da cobra pra avó. E aí a avó fala o nome da cobra e falando que a cobra mata em 10 minutos. Isso. Aí ela já teve toda a ideia.
Tá parecendo que eu não li o conto. Ah, vocês estão me contando. Ah, legal. Lembrei. Não, acha aí que você vai. Tô procurando. Tá É no bem começo. início. Ela acha a pele da Peraí, cobra. deixa eu achar. Dá um Ctrl F, põe pele da Amanda, cobra. procura agora que amanhã é tarde demais. Aqui, ó. Foi no verão em que você perguntou à vovó por que não se bebia primeiro. Tá no terceiro parágrafo, amiga. Do início. Achei. É 2 palavras, né? É xeteca. Achei, entendi. Entendeu? Tudo sob Não, mas controle. eu quero trazer um tópico que ninguém falou. Ué, a gente não vai tratar da sexualização dessa criança? Ela fala que perdeu a virgindade com 10 anos e ninguém ficou chocada, porque eu fiquei. Eu fiquei em choque. Eu também. Eu pensei que não era isso, mas na real é isso. Então. É a Não, bananinha. na hora eu também pensei. Eu falei assim, não aconteceu. Mas né? ela fala que não deu certo, né? Ela eu fala que também. eles tentaram descobrir, né? Foi uma tentativa. Tipo, Mas eles É não com o achavam mesmo um buraco, alguma coisa Pra assim. Com o primo. É o mesmo, né? É o mesmo. Ela tentou no outro verão e naquele verão ela fala que você perdeu a virgindade naquele verão. Na onde? Fala. Não fala? Não. Amiga, Não, ela fala, fala não virgindade. foi naquele que você perdeu a virgindade. Ué, mas então em qual verão que ela perdeu? Porque ela não Ela voltou não fala. mais? Ela não menciona. Ela não Mas volta vamos lá nunca ligar. mais. Ela Não, mas volta foi outro verão da vida dela, mas não foi lá. não lá. Foi isso que eu entendi. Mas Mas assim, eu não me pega de base, porque eu não entendo nada. Amanda, não! Amanda, para com isso, garota. Onde É que só uma ela fala? atenção, amiga. Não, eu não vi isso, não. Eu vi que ela tentou, mas ela não conseguiu. Eu vi que ela tentou, mas talvez ela perdeu mais pra frente, assim. Tem Porque como eu achei, o primo é da mesma idade, não é? Eu achei aquela coisa bem... Não, ele é mais velho. Ele tem 13. Ele tem 13. Tipo, ela tem 10. 10 pra 13 é uma bela de uma diferença. Ainda mais porque eu lembro da escola, gente. 13 anos, eram os menininhos, tipo, tudo grande, sabe? Com aquele Aqui, ó, bigodinho. quando ele tinha coisa... 10 anos e você 7. Quê? Ah, bacana, né? Quando ele tinha 10 anos. Isso foi a tentativa, não foi? Foi. A da bananinha com a maçã, não é? Tô falando Tomate. 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 Tudo sob controle. Tomate. Pois é, essa foi a tentativa, gente. Ah, O verão... tá. É verdade, amiga. Ela fala depois. Foi, no entanto, no verão em que você pegou o piolho e você e seu primo 12 enfiaram as mãos em seus cabelos espessos para encontrar os pequenos insetos pretos, esmagando-os contra suas unhas e rindo do estardalhaço de suas barrigas cheias de sangue explodindo. Não, mas pera, ela não fala que eles transaram. Não entendi. Fala? Gente, ela fala não em algum foi no momento, ela verão. fala da virgindade, ela fala. Amiga, eu não li isso. Lê o começo, Mafê. Nossa, você Não que leu foi no conte de verão. novo. Vamos todos ler o conto de novo. Não, lê Não o foi no começo verão do parágrafo. É. Não foi no verão em que você se apaixonou pelo seu primo 12. Eu vou falar assim. Pois isso aconteceu alguns verões antes, quando ele tinha 10 anos e você 7. E vocês se espremeram no espaço minúsculo atrás da garagem da vovó e tentaram enfiar o que ambos chamavam de a banana dele naquilo que ambos chamavam de o seu tomate, mas nenhum dos dois sabia direito qual era o buraco certo. Foi, no entanto, no verão em que você pegou o piolho e você e seu primo 12 enfiaram as mãos nos seus cabelos, etc, etc. Então, foi aí que ela o perdeu irmão uma- morreu. Entendeu? É, o Foi irmão aí. morreu. Esse foi se refere a quando os Tá. acontecimentos... É verdade. É verdade. Ela tenta, é porque ela tenta referenciar, né? O verão que o irmão Isso. morreu. Então não foi naquele da bananinha, Isso. foi no piolho. Ela separa os verões por acontecimento, entendeu? Da banana. O da banana foi há 3 anos antes. Isso. Bananinha, tem 10 anos, pelo amor de Deus. Ai, muito engraçada. Bananinha, maçãzinha. Mas é. Eu tô procurando a palavra virgindade no texto, mas assim... Lembro. Eu acho que não tem. Que eu lembro. Não. Bom. Mas mesmo assim não deixa de ser uma hipersexualização, né, gente? Sim. Eu Quer dizer, uma sexualização, vou ter que ler de novo. Eu realmente achei que eu tinha visto essa palavra, mas talvez eu não tenha visto. E eu tinha entendido que naquela
uma tentativa que naquele verão tinha acontecido, mas... Eu entendi o que você pensou. Na hora que eu li, agora eu também achei que tivesse sido, mas acho que ela estava referenciando o verão que o irmão morreu. Cara, mas olha a idade dessa criança, né? Mas é chocante igual, Amiga, Nessa hora, eu vi toda a questão da negligência com a criança, né? Porque para eles ficarem sozinhos até chegar nesse ponto, imagina a negligência que essa criança passava. Ai, e sabe, Esse choque. E o irmão ela não não tava quis. junto. Se ela não tá segura com, tipo, um primo de 10 anos, imagina com um homem mais velho. Então, isso que eu ia falar. Imagine aqui esse ambiente que eles estavam inseridos, né? Exatamente. Porque, tipo assim, de onde que partiu essa ideia deles, né? De tentarem, tipo, foi dela, foi do primo? Tipo, de onde que o primo tirou isso, sabe? Ele também era pequeno. 10 anos é pequeno, tipo. Então, em algum ambiente, eles estavam ali bem pesado pra eles. Pesadíssimo. Aquela coisa. Eu tava procurando no texto, não achei. Foda-se. É isso, amigos? Bom, eu acho que é, amiga. Acho que por hoje é só. A gente falou muito, 1 hora. Então, 1h10, real. Eu achei eu achei bem legal esse conto para discutir, sabe? Tem bastante coisa. Acho que se a gente pegasse para falar do desenvolvimento do personagem dela, né, a gente conseguiria ver. Tipo, eu não entendo muito disso, sabe? Mas eu consegui formar bem uma criança, sabe? Tipo, fazendo, visualizar bem tudo, sabe? Acontecendo assim, sentimentos. Tal. A gente comentou sobre isso, como esses textos têm sido mais fáceis, né? Porque a gente consegue construir bem o texto, a dinâmica do texto é mais fácil para você ler, para você entender, né? Sem sombra de dúvida. E são personagens que parecem ao mesmo tempo tão perto e tão longe de mim, sabe? Porque eu não me imagino crescendo na Nigéria, passando verões na Nigéria, nunca aconteceu. Mas assim, eu já ouvi Aprende para Fazer pro Seu Marido, sabe? Inúmeras vezes. É muito familiar pra gente essas histórias, né? Mesmo que não tenha acontecido direto, a gente consegue entender. Porque a cultura, querendo ou não... Essa dinâmica familiar é bem... É originária, né? Familiar. Eu acho que é uma coisa que tá presente na gente, não adianta. Não adianta a gente não ver, mas é muito mais próximo da gente do que a cultura europeia, por exemplo. Muito mais. Mas tem sido um texto muito bom. Eu acho que a autora, a Chimamanda, escreve muito bem. Nossa, ela é sensacional. Gente, é o primeiro que eu leio. Quero ler já. Eu amei. Já falei e repito, leiam um Bisco Roxo. Nossa, eu quero muito ler. É livro? Sério. É um livro dela. É dela, Ai, gente, olha, vocês vão ficar uns 10 minutos olhando pra parede pensando na existência de vocês. Assim. É ótimo. Os de teoria dela são muito bons também. A gente lê uma sentada. Os de teoria dela também são o manifesto dela e tal. Gente, vamos dar tchau e continuar a conversa. Yes. Pois é. Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijos. Não se esqueçam de se inscrever. Que legal. Se você chegou até aqui, compartilhe. Beijo, pessoal. Tchau.